Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Nesta terça-feira, mais um vídeo com muita informação. No vídeo de hoje tem pré-jogo da partida de amanhã contra a equipe do Botafogo e também a provável escalação do Bahia, mais algumas informações do adversário. Vamos trazer também uma informação envolvendo essa situação do Belintani com um grupo ali do Catar, de investimentos, que envolve também a equipe do Vitória. E iremos trazer informação sobre o TT, ponta direito, atacante ali brasileiro de 25 anos de idade, que atua no Panathinaikos da Grécia e que teve seu nome ligado ao Bahia, segundo o Jorge Nicola. Você tem que assistir o vídeo até o final para você conseguir entender toda essa situação. Já deixa o like aqui se você ainda não deixou, para você poder ajudar o canal. Não se esquece de comentar aqui abaixo a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai comentar no vídeo de hoje, em especial o jogo de amanhã contra o Botafogo. Comenta aqui teu palpite e não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito, para ajudar o canal a chegar a 20 mil inscritos e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo, já começando o nosso pré-jogo, trazendo informações das duas equipes para a partida de amanhã entre Botafogo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, mais uma rodada de Brasileirão. Botafogo, meu povo, que é o adversário do Bahia na noite de amanhã, tem alguns pontos, que a gente pode analisar e que podem explicar o porquê desse jogo também é acessível para o Bahia, assim como era contra o Ceará, assim como foi contra o Palmeiras também. Claro, o Palmeiras com um nível de dificuldade maior, mas por jogar em casa, por ter toda a força da torcida, era assim um jogo em que o Bahia poderia conseguir um resultado positivo, como conseguiu. O jogo de amanhã contra o Botafogo é um confronto direto na luta por uma vaga na Libertadores e também por uma tentativa do Bahia de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o quinto colocado, tá uma posição a mais do que o Bahia na tabela, e para esse jogo de amanhã conta com alguns desfalques importantes, Savarino, Montoro, vários jogadores que ficaram de fora, por lesão, outros por convocação, o Danilo também tá fora, de suspensão, enfim. O Botafogo está vivendo o seu segundo pior mês na temporada. Esse mês de setembro para o time carioca não foi bem, Lembrando que a partir de amanhã já começa o mês de outubro, mas o Botafogo viveu setembro, o seu segundo pior mês na temporada, viu seu desempenho despencar nos últimos jogos. Nesse mês de setembro o Botafogo só venceu 1 de 6 que disputou. O David Ancelotti, que é o treinador do Botafogo, tem um aproveitamento apenas de 33%. Teve um bom início, mas depois teve uma queda muito grande ali em agosto, mês passado, setembro, eliminação na Copa do Brasil, inclusive, e a situação não tá boa lá pelo lado do Botafogo. Pelo lado do Bahia, existe, obviamente, a questão dos desfalques. O Bahia tem 7 jogadores no departamento médico e nenhum desses atletas voltam para a partida de amanhã. O Canu, como eu já expliquei para vocês, tá ali já fazendo treinos com a equipe principal. O David Duarte, dentre todos os jogadores lesionados, é o mais próximo de voltar, porém, esses retornos só devem acontecer após a data FIFA, que se inicia no dia 6 de outubro. Para esse jogo, o Bahia deve contar na escalação com o goleiro Ronaldo, na lateral direita o Gilberto, na zaga com Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba, que está suspenso para o jogo de amanhã. Mais à frente, Rezende no lugar do Acevedo, que está suspenso, tomou terceiro cartão amarelo na partida contra a equipe do Palmeiras. Jean Lucas, Everton Ribeiro, Kaique, William José e Sanabria. Esse é o provável time do Bahia para encarar a equipe do Botafogo no dia de amanhã. O Bahia, que, como eu falei para vocês, não tem um Acevedo, provavelmente deve dar o Rezende, O Bahia deve entrar em campo com o Rezende como titular. O que eu acho um erro, Já adianto aqui para vocês. Eu encontraria qualquer outra solução, eu encontraria qualquer outra coisa que fosse a não ser a utilização do Rezende. Por que, Vitor? Porque o Rezende quebra completamente o jeito do Bahia jogar. O Bahia joga com toque de bola, um jogo associativo, jogadores próximos, e o 5, que é o primeiro volante, tem um papel muito importante nesse esquema de jogo do Bahia, que é justamente a saída de bola. Qualificar a saída de jogo e dar também a oportunidade do time conseguir sair de trás, respirar, quando a equipe adversária marca sob pressão, o que vai acontecer no jogo de amanhã, porque é a característica desse time do Botafogo. O Rezende tem muitas dificuldades de jogar de costa. Quando ele recebe essa bola de costa e precisa fazer o giro para, de fato, iniciar o jogo, o Rezende tem muita dificuldade. Porque geralmente esse giro que o Rezende tem, que ele precisa fazer, é muito lento. O que proporciona para o adversário chegar, conseguir cercar, conseguir marcar e, na maioria das vezes, conseguir recuperar a bola. Não é um jogador ruim, é um jogador útil, em alguns momentos é importante e tal, mas para o jogo de amanhã não é nada recomendado utilizar o Rezende, na minha opinião. Eu estou muito curioso para ver como o Rogério vai solucionar
esse problema, se de fato ele vai utilizar o Rezende ou vai procurar uma outra solução, uma improvisação, seja a entrada do Jean Lucas como primeiro volante, a manutenção do Rodrigo Nestor como um segundo volante, ou até mesmo a utilização do Sidney, né, que é um garoto da base que já participou inclusive de alguns jogos do principal do Bahia, fez o jogo da final da Copa do Nordeste, a segunda partida na Fonte Nova, e foi muito bem naquela ocasião. A gente sabe que o enfrentamento, né, é bem diferente você enfrentar um Botafogo do que enfrentar uma equipe do Confiança, e o nível também das duas equipes, mas enfim, torcendo pro Rogério conseguir encontrar uma solução que dê certo pro jogo de amanhã. O Bahia precisa aproveitar e precisa melhorar o seu desempenho jogando fora de casa, porque nesse Campeonato Brasileiro não é bom. O Bahia não tem uma boa campanha e para o jogo de amanhã é um jogo muito acessível. A gente pode conseguir 3 pontos que vão ser importantíssimos na nossa luta por G4 de Campeonato Brasileiro. Então é importante para o Bahia amanhã somar pontos no Newton Santos e para isso precisa ser competitivo jogando fora de casa, o que ainda não aconteceu nessa temporada de 2025. Venceu alguns jogos, né? Eu acho que o mais importante contra o Palmeiras no Allianz Parque, mas ainda assim é um time que sente muita dificuldade quando joga fora de Salvador. Falando com vocês agora sobre a questão do Belintani, que eu mencionei lá no início do vídeo, o Belintani se posicionou a respeito das notícias que estavam sendo vinculadas a ele, a respeito de uma possível ligação com a SAF no Vitória, e aí envolvendo também o Qatar, né, Investimentos, né, que é o grupo que, segundo os jornalistas que cobrem o Vitória, é o grupo que estaria interessado em adquirir o Vitória, a SAF, na verdade, do Vitória. O Belintani se posicionou e falou que ele não tem nenhuma ligação, né, com o SAF no Vitória. Informou também que a Qatar não quer comprar nesse momento um clube no Brasil. Pelo menos ele não vê o Qatar, né, comprando algum clube no Brasil nos próximos anos. Indicou também que eles nem perguntaram sobre o Vitória, nem mencionaram nada. Eles foram na Fonte Nova, assistiram o jogo do Bahia, conversaram com o Belintani, com o Caio Santoro, assistiram o jogo da Jacuipense, mas sequer assistiram uma partida do Vitória no Barradão, ou procuraram saber informações sobre o nosso rival. Então, o Belintani, que estava sendo ligado pela torcida do Vitória, né, por alguns jornalistas, como um cara que estaria mediando a SAF ou que teria alguma participação no Vitória, essa informação foi negada pelo Guilherme Belintani, ex-presidente do Bahia. Informação agora com vocês sobre a questão do TT, jogador que atua no Panathinaikos da Grécia e que, segundo Jorge Nicola, o Bahia procurou algumas informações na última janela de transferências. O Jorge Nicola, né, informou que outras equipes também do futebol brasileiro procuraram saber informações, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, foram algumas das equipes que buscaram essas informações, e eu confesso para vocês que esse nome me agrada bastante. TT de 25 anos de idade, que tem passagem ali pelo Shakhtar Donetsk, pelo Leicester City da Inglaterra, ele tem algumas outras passagens também pelo Galatasaray, né, da Turquia, jogador muito bem avaliado lá no futebol europeu, tá nesse momento atuando lá no Panathinaikos da Grécia, disputando a Europa League, né, que é a segunda competição principal do continente europeu. Eu acho que seria um nome muito interessante para a gente, pensando em nível mesmo de futebol brasileiro. Acho que aumentaria demais a disputa, né, na nossa linha de frente. A gente tem o Eric Pulga pelo lado esquerdo e o Matheus Sanabria, que para mim é uma disputa pesadíssima. Os dois estão jogando muita bola. O Pulga nesse momento lesionado, o Sanabria titular absoluto. E pelo lado direito a gente tem o Ademir, que retornou de lesão. Tem alguns outros jogadores, né? Tem o Kaique, tem o Michel Araújo, que pode fazer aquela função, mas eu confesso para vocês que o TT me agradaria bastante. E é um nome que a gente pode sim pensar no Bahia para a próxima temporada. Não por quê? Porque se o Bahia pensar em contratar um ponta para a próxima temporada, no próximo ano, com certeza o TT, que o Bahia já buscou algumas informações, deve ser um alvo do clube, pensando ali já para a temporada do ano que vem, né? O Bahia já se movimentando, busca informações na janela passada, não deu certo, mas nada impede de que em 2026 o Bahia volte a fazer contato com o empresário, com o clube, mesmo do Panathinaikos, para saber as condições, né? Para saber se há de fato negócio, e se tiver, com toda a certeza do mundo, é o nome que deve agradar a diretoria do Bahia. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!